Quando Jesus Cristo disse: está consumado, essa palavra é uma palavra muito profunda. Essa palavra é uma palavra que corresponde com todas as expectativas do Antigo Testamento. Essa palavra está consumado é uma palavra que corresponde com todas as profecias que foram anunciadas e preditas pelos profetas de Deus no Antigo Testamento. Essa palavra está consumado, do grego significa tetelestai. Essa palavra consumado do grego significa tetelestai, e essa palavra ela era muito utilizada nos dias de Cristo. Essa palavra está consumado, que do grego é tetelestai, nos dias de Jesus ela era utilizada pelos servos, nos dias de Jesus ela era utilizada pelos sacerdotes, nos dias de Jesus ela era utilizada pelos artistas, e nos dias de Jesus a palavra consumado ou tetelestai também era utilizada pelos pescadores. Quando os servos eles recebiam uma missão dada pelo seu Senhor, logo eles se dedicavam, se empenhavam em obedecer a ordem que receberam do seu Senhor, em concluir a obra que receberam do seu Senhor, em fazer tudo que o seu Senhor havia determinado. E é interessante que quando nós olhamos para a pessoa de Jesus, Jesus é apresentado no Novo Testamento como um servo que recebeu uma missão da parte de Deus. Em Marcos capítulo de número 10, no seu versículo de número 45, Jesus Cristo disse: porque o Filho do Homem ele não veio para ser servido, mas o Filho do Homem ele veio para servir e para dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus ele veio como um servo que recebeu uma missão. Em João capítulo de número 13, quando Jesus estava reunido com os discípulos, ele começou a lavar os pés dos discípulos, que era serviço de um escravo, que era serviço de um servo. Aí os discípulos ficaram meio que espantados. O próprio Pedro ficou espantado e disse: Senhor, o Senhor não pode lavar os meus pés. Mas Jesus advertiu ele, dizendo: se eu não lavar os teus pés, tu não tens parte comigo. Aí Jesus conclui dizendo assim: eu vos dei um exemplo. Em outras palavras, Jesus estava dando um exemplo de servo. Quando nós lemos Filipenses capítulo 2, a partir do versículo 5 até o versículo de número 9, nós vamos ver que o apóstolo Paulo ele confirma isso para nós, que Jesus ele foi enviado como um servo que teve uma missão recebida por Deus. O apóstolo Paulo disse assim em Filipenses 2, do 5 ao 9: de sorte que haja em vós os mesmos sentimentos que houve em Cristo Jesus, que mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, antes esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de homem e sendo semelhante ao servo, e sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que Deus o Pai o exaltou, ele deu um nome que está acima de todos os nomes, para que aqueles que estão nos céus, aqueles que estão na terra e aqueles que estão debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Quando o apóstolo Paulo disse assim, que nos céus vão declarar, que na terra vão declarar e debaixo da terra vão declarar, Paulo está dizendo: os céus vai declarar que ele é, a terra vai declarar que ele é, e até o inferno vai declarar que ele é, para a glória de Deus Pai. Jesus é o servo enviado com uma missão, e quando o servo concluía a sua missão, ele chegava diante do seu Senhor e dizia: tetelestai, está consumado. Eu concluí a obra que me destes para fazer. E Jesus recebeu uma tarefa muito árdua pelo Pai.
de Daniel: tu, porém, vai até o fim. E Jesus foi até o fim por mim. Jesus foi até o fim por você. Jesus é o servo fiel que não deixou a sua obra inacabada. E todos nós estamos aqui porque somos frutos da sua obra. O profeta Isaías disse assim: ele verás o fruto e o trabalho das suas mãos. Jesus está na eternidade, está olhando para a igreja de Jonadá aqui nessa noite, está dizendo: é o meu fruto como servo, é o resultado do meu trabalho como servo. Oh, glórias. O apóstolo Paulo disse que aquele que começou em vós a boa obra há de terminar. Jesus começou a obra da salvação e ele terminou na cruz do Calvário. Ele, como servo, quando ele disse está consumado, é porque não tinha mais nada para fazer. Ele já tinha feito tudo. E agora ele, como um servo, ele contempla a sua obra e diz: está consumado. Eu terminei a obra que me destes para fazer. Eu glorifiquei o teu nome. Mas essa palavra tetelestai, está consumado, era usada não somente pelo servo, mas essa palavra tetelestai, está consumado, ela também era usada pelos sacerdotes. Os sacerdotes, quando eles iam oferecer ou apresentar os seus sacrifícios a Deus no templo, eles examinavam o cordeiro. Eles examinavam o quê? Eles examinavam o cordeiro. E o cordeiro passava por exames muito dedicado. Era um exame muito intenso. Procurava alguma marca, algum defeito sobre o cordeiro, porque o sacerdote ficava preocupado se ele iria conseguir no final dizer assim: está consumado ou não. E o sacerdote, às vezes, quando eles viam algum cordeiro que tinha alguma mancha, que tinha algum problema, eles não poderiam dizer está consumado. Mas é interessante que na cruz do Calvário, Jesus, ele é tanto o Cordeiro de Deus, mas ele também é o próprio sacerdote. Repito, na cruz do Calvário, Jesus é tanto a oferta quanto o ofertante. Na cruz do Calvário, Jesus é tanto o Cordeiro como ele é também o sacerdote. E ele, como sacerdote, ele pode olhar para o seu sacrifício perfeito, para o seu sacrifício que não tem nenhuma mancha, para o seu sacrifício que não tem nenhuma condenação. E ele, como Cordeiro de Deus, como sacerdote eterno, ele pode dizer: está consumado. Mas essa palavra, ela não somente era utilizada pelos sacerdotes, tetelestai, está consumado, mas essa palavra também era utilizada pelos artistas. Quando os artistas terminavam de pintar a sua obra, quando os artistas terminavam de pintar o seu quadro, os artistas davam um passo para trás. Eles olhavam para a sua obra, ficavam tão satisfeitos com a obra que eles tinham terminado de desenhar, de pintar, olhavam para o quadro e com muito orgulho dizia: está consumado. Eu terminei o quadro que eu estava pintando. E a morte de Jesus na cruz do Calvário é o quadro que Deus estava pintando desde o Antigo Testamento. Deus vinha pintando o plano de salvação através dos profetas. Deus vinha pintando o quadro do plano de salvação através das festas de Israel, através das cerimônias de Israel, através das profecias de Israel. E ele, como um grande artista, ele pôde dar um passo para trás e dizer, como ele disse quando ele terminou de fazer os céus e a terra, que diz assim: e viu Deus que era muito bom. Depois que o quadro foi concluído na cruz do Calvário, aí Jesus dá um brado e diz assim: está consumado. Eu já terminei de desenhar, de pintar todo o quadro que eu deveria fazer, e eu louvo a Deus, porque nas molduras desse quadro estava imprimida a minha imagem e a sua imagem, porque nós somos obras das mãos de Deus. Mas em último lugar, a palavra tetelestai, está consumado, ela é usada não somente pelos servos, não somente pelos sacerdotes,
não somente pelos artistas, mas a palavra está consumado, que no grego é tetelestai, ela é muito usada pelos mercadores. Quando um pai de família, por exemplo, tinha alguma dívida no mercado na sua época, ou na padaria na sua época, que ele iria prestar a conta, que ele iria resolver as suas contas, ele chegava à pessoa que ele devia e dizia: tetelestai, está consumado, estou pagando a minha dívida. É interessante, meus irmãos, que todos nós teríamos ou tínhamos uma grande dívida para com Deus. O pecado era a nossa maior dívida para com Deus. Você deve perceber que o pecado no Novo Testamento é apresentado como uma dívida. Jesus, em Mateus capítulo 6, ele nos ensinou a orar dizendo assim: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. O pecado é tido como uma grande dívida, e nós estávamos com um saldo devedor na conta de Deus. Nós estávamos devendo muitas coisas para Deus, porque o apóstolo Paulo disse em Efésios capítulo 2 que nós estávamos mortos em nossos delitos e em nossos pecados, mas um dia Jesus Cristo, ele decidiu pagar a nossa conta, a conta do pecado que nós não teríamos condições de pagar. Era uma conta muito cara e o nosso saldo era negativo, mas Deus enviou alguém com saldo positivo para pagar as nossas dívidas. Aí Jesus está na cruz do Calvário e ele diz: Pai, está consumado. Jesus está apagando a dívida pelos nossos pecados. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Colossenses, no seu capítulo de número 2, no seu versículo de número 14, o apóstolo Paulo disse: havendo arriscado a cédula que era contra nós nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, atirou do meio de nós e a cravou na cruz do Calvário. Jesus pôde bradar na cruz do Calvário dizendo: está pago. Sabe aquela coisa que dizem assim: você vai ter que pagar o preço? Você não vai ter que pagar o preço. Na verdade,